Terça-feira, dia 7 de abril de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, a tensão política e financeira no Brasil acaba de ganhar aí um novo capítulo. E dessa vez com repercussões internacionais, porque o que vem por aí pode escalar rapidamente a tensão política dentro do Brasil também. Porque uma decisão dentro da justiça americana autorizou o rastreamento de bens do Banco Master dentro dos Estados Unidos. Eles citam no exterior, né? Mas é dentro dos Estados Unidos. E isto acendeu um alerta vermelho, não apenas no sistema financeiro, mas também nos bastidores do poder em Brasília. Por quê? Com esse rastreamento, que é digamos, que parecia apenas um caso restrito ao ambiente jurídico, agora começa a se transformar em um potencial gatilho de instabilidade com efeitos talvez imprevisíveis. Porque o avanço da investigação, que foi autorizado pelo Tribunal Americano, abre evidentemente caminho para que ativos vinculados ao banco, né, ativos vinculados a pessoas com negócios dentro do Banco Master, e todas essas pessoas que inclusive estão sendo investigadas no Brasil, possam ser identificados. Ou seja, se tiverem bens, propriedades escondidos nos Estados Unidos de alguma forma ou que tenham sido recentemente negociados, serão pegos. Tá? E isso amplia o alcance das apurações, colocando sobre o escrutínio operações que ultrapassam as fronteiras brasileiras. A negativa parcial do pedido que foi apresentado por Daniel Vorcaro indica que a Justiça dos Estados Unidos não apenas pretende seguir adiante com esse processo, mas também sinaliza que existem elementos considerados relevantes o suficiente para justificar esta ampliação nas investigações. Se não houvesse nada, se não tivesse indício algum, a justiça americana não ia perder tempo com isto, evidentemente. Tá? Agora, nos bastidores políticos, o impacto dessa decisão pode ser ainda mais profundo, porque o sistema financeiro brasileiro já está pressionado por desconfianças e disputas internas. E agora se vê exposto a uma investigação internacional que pode revelar conexões, movimentações e estruturas até então pouco visíveis. Se em apenas 30% de um único aparelho celular do Vorcaro já sabemos tudo o que está acontecendo, imaginem com novas investigações também dentro dos Estados Unidos. E quando o dinheiro passa a ser rastreado além das fronteiras, o risco deixa de ser apenas econômico e se torna político. A possibilidade de surgirem nomes, relações e interesses ligados ao poder transforma esse caso em uma verdadeira bomba relógio. Qualquer ligação direta ou indireta com figuras influentes pode desencadear uma crise de proporções maiores, alimentando narrativas de descontrole institucional e fragilidade do sistema, evidentemente. Então, em um cenário que já é marcado, digamos assim, por polarização e disputas intensas, a entrada de autoridades estrangeiras no processo adiciona um elemento ainda mais delicado, que é a percepção de perda de soberania. E o recado vindo de fora, é claro, é duro. Né? Quando a justiça de outro país passa a investigar ativos ligados a uma instituição brasileira, o sinal enviado no mercado internacional é de alerta. Investidores observam, reavaliam riscos e muitas vezes recuam. E isto pode pressionar ainda mais a economia aqui no Brasil, afetando câmbio, crédito e confiança, que é fundamental.
Então, o que está em jogo agora, meus amigos, não é apenas o destino do Banco Master ou do que sobrou do Banco Master, mas a credibilidade de um sistema financeiro inteiro dentro do Brasil. E à medida, digamos assim, que esta investigação avança, cresce também a expectativa de que novos desdobramentos venham à tona, né? Potencialmente atingindo não apenas o setor financeiro, mas principalmente o núcleo de poder político no Brasil. O que começa como uma decisão judicial pode evoluir para um terremoto institucional, e seus efeitos podem estar apenas começando. Principalmente com um certo ministro dentro do Supremo, que já está claro o enriquecimento acima da média de forma estratosférica, desde que sentou na cadeira do Supremo e com forte envolvimento com o Banco Master, ou com Daniel Vorcaro. São dois claramente envolvidos, e tem possivelmente mais um que se considera o decano, né? Que ainda não veio nada à tona, mas com o restante das investigações que a Polícia Federal vem fazendo, não duvidem que apareça mais algum nome, tá? Agora, isso tudo mostra também o porquê que a popularidade do atual mandatário brasileiro está em decadência, franca decadência. Por mais que a imprensa tente usar certos institutos de pesquisa para maneirar um pouquinho, passar o pano, fato é que a popularidade do Inácio despencou de forma absurda. E por conta disso, obviamente, o crescimento de Flávio Bolsonaro é proporcional à queda do outro, não é? Tanto é que o jornal Financial Times, em uma matéria no dia de hoje, terça-feira, dia 7, revelou a velocidade com que o cenário político brasileiro pode se reorganizar. E cita que até pouco tempo atrás, a família de Jair Bolsonaro era vista pela imprensa, dentro e fora do Brasil, como um grupo praticamente isolado e cercado por investigações, desgaste público e com pouca capacidade de retomar o protagonismo. A percepção internacional era de encerramento de um ciclo, de um grupo, como se o movimento tivesse chegado ao seu limite natural, após anos de tensão e polarização. Claro que esta é a visão de uma imprensa internacional, que não vive o dia a dia dentro do Brasil, para saber que o nome Bolsonaro nunca perdeu protagonismo político, claro. Nunca deixou de estar na boca do povo e na boca da imprensa. Mas é a visão que eles têm, né? No entanto, segundo a análise do próprio jornal, esse diagnóstico mudou de forma surpreendentemente rápida. O que antes parecia o fim passou a se transformar em uma reorganização estratégica. E é nesse contexto que surge o nome de Flávio Bolsonaro, como uma peça central desse protagonismo atual. O que chama a atenção do jornal Financial Times é a forma como a candidatura de Flávio começa a ser interpretada como competitiva de verdade, com o potencial de disputar espaço frente a frente com o Inácio, em um cenário eleitoral que muitos já julgavam encaminhado a favor do atual mandatário. Bem, se o jornal britânico resolveu fazer essa reportagem na capa do jornal, é porque a importância do Flávio Bolsonaro realmente já chama a atenção na Europa, já que o Financial Times é considerado um jornal de leitura obrigatória nos meios políticos e econômicos na Europa. Tá? Segundo aí no jornal, não se trata apenas de uma continuidade automática do bolsonarismo, mas de uma readaptação, pois Flávio Bolsonaro se apresenta como uma figura que mantém os pilares ideológicos do bolsonarismo, mas com uma abordagem mais moderada, menos confrontante e, portanto, potencialmente mais aceitável para o setor, que antes rejeitavam fortemente o estilo político forte de Jair Bolsonaro.
É claro que a vida ensina, e o próprio presidente Jair Bolsonaro costumava dizer isto quando era questionado por repórteres, que obviamente eram mal intencionados, e todos, quando querem, obviamente tiram proveito do aprendizado para se adaptar a uma nova situação. E Flávio Bolsonaro vem fazendo isso muito bem, ele vem fazendo a lição de casa, não é? Agora, no fundo, o que o jornal britânico está dizendo é que aquilo que parecia, digamos assim, ser o encerramento definitivo de um ciclo político, pode, na verdade, estar se transformando em uma transição de liderança dentro do mesmo campo ideológico. E para observadores internacionais, isso não é apenas uma curiosidade eleitoral, mas um sinal claro de que o equilíbrio de forças no país está longe de ser definitivo. Pois é. Tudo isso serve para a nossa desconceituada imprensa, que durante esses últimos 7 anos viveu para atormentar com narrativas inescrupulosas a vida do maior líder político do Brasil. Assim como acontece também hoje nos Estados Unidos com Donald Trump, que está vivendo seu maior desafio, inclusive hoje mesmo, né? E esse é o nosso próximo assunto agora. Porque em meia alta tensão vivida com a expectativa do final dado por Donald Trump ao Irã para a abertura total do Estreito de Hormuz, a aposta nuclear do Irã deixa os Estados Unidos com apenas uma escolha, e não pode ser um acordo. E a estratégia dos Estados Unidos em relação à República Islâmica, digamos assim, já ultrapassou um limiar que marca aí um fim definitivo de meio século de hesitação ocidental. Ou seja, há muitas décadas vem sendo feitos acordos, conversas, propostas de paz, né, para que o Irã parasse com a tentativa de enriquecimento de urânio, e mesmo assim isso nunca aconteceu. Então chegou num ponto chamado nevrálgico, né, onde agora as coisas parecem se encaminhar para tudo ou nada. Em uma coletiva de imprensa histórica na Casa Branca, no dia de ontem, o presidente americano, acompanhado pelo diretor da CIA, John Radcliffe, e pelo secretário de guerra, Pete Hegseth, desmantelou a antiga política de estabilidade administrativa em favor de uma estratégia voltada para o colapso estrutural do regime e abrindo espaço para ações mais contundentes contra o sistema iraniano. Muito embora a Europa tenha tentado intermediar um cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, a história nos alerta que, para os ayatolás, tais acordos nunca são uma ponte para a paz, e são apenas um mecanismo tático de sobrevivência, concebido para proteger contra um ataque nuclear. Eu estou gravando esse vídeo agora 15 horas e 40 minutos, e pode ser que quando vocês assistirem esse vídeo, alguma informação já possa ter mudado o que se prevê. As coisas podem ter piorado ou pacificado, mas fato é que nesse momento, hoje mesmo, digamos assim, Donald Trump fez uma declaração forte, dizendo que uma civilização inteira morrerá esta noite. E isto causou resposta rápida, e mesmo com toda essa tensão, e o prazo terminando hoje mesmo, uma fonte iraniana que pediu para não ser identificada afirmou que o Catar transmitiu ontem, segunda-feira, uma mensagem de Teherã aos Estados Unidos e aos países da região de que, se Washington atacar as usinas nucleares do Irã, toda a região e a Arábia Saudita ficarão completamente às escuras com os ataques retaliatórios do Irã. Ele também alertou que, se a situação sair do controle, os aliados do Irã também fecharão o estreito de Bab el-Mandeb, né? Que é uma rota marítima também estratégica e vital, que liga o Mar Vermelho ao Golfo de Aden e ao Oceano Índico. A realidade é de que o regime dos ayatolás precipitou esta crise
como uma estratégia calculada para romper o cerco. Mas, de acordo com as avaliações de inteligência americana, a liderança iraniana fabricou o caos regional para servir de escudo em sua corrida final, digamos assim, rumo à bomba nuclear. Os últimos relatórios são alarmantes, porque o regime iraniano possui mais de 450 quilos de urânio enriquecido a 60%, que é o suficiente para 9 ou 11 armas nucleares. E o tempo necessário para uma ruptura do arsenal nuclear agora é medido em dias. Em poucos dias pode surgir uma arma nuclear. Para uma elite clerical que vê a arma nuclear como sua única garantia de longevidade, ataques militares à infraestrutura são apenas uma solução temporária se o núcleo do regime permanecer intacto. Se qualquer parte dessa estrutura permanecer no poder, encontrará uma maneira de construir uma arma atômica mais hora menos hora, deixando claro que a preocupação dos ayatolás está longe de ser com a própria população. Então, meus amigos, a situação é muito tensa, muito preocupante, porque, obviamente, isso pode causar um aumento desproporcional no preço do petróleo, que afeta a economia mundial num todo, em todos os setores do qual o petróleo faça parte, principalmente na questão de transportes e alimentos, que depende do transporte para chegar nas prateleiras de supermercados, sem contar os acordos comerciais que existem entre os Estados Unidos com diversos países que podem ser prejudicados, causando prejuízos, digamos assim, inesperados. E agora está num ponto que os Estados Unidos não podem simplesmente falar, ok, deixa para lá. Não dá mais. Por quê? Donald Trump jogou sua credibilidade nesta aposta de que hoje, às 21 horas, horário de Brasília, o Irã vai pagar o preço. E o Irã, com a sua teimosia em querer forçar os Estados Unidos a desistir, achando que são capazes de intimidar os americanos, está insistindo nessa loucura. E pode sim colocar o povo iraniano em risco total. Principalmente se o Irã entrar nesta onda de querer escurecer o Oriente Médio e a Arábia Saudita, né, no caso. Aí realmente é um ato nunca visto anteriormente e que não temos a mínima chance de saber quais seriam as consequências. Essa é a situação atual. Por isso temos que ficar preocupados. Tudo isto, direto ou indiretamente, é muito ruim para o inquilino do Palácio do Planalto, que vai perdendo dia após dia suas bases de apoio, restando, se acontecer, somente uma esperança de apoio da China, que obviamente pode até querer apoiar o Brasil, desde que não se meta contra os Estados Unidos. É tudo que a China não quer. A China não quer problema, não quer se debater contra os Estados Unidos, a Rússia muito menos. Então o senhor Inácio vai ficando sem essa base de apoio. E sobra o que na mão dele? Só as narrativas. Por isso, o grande rumor em Brasília é que ele desista de concorrer em outubro próximo. O problema é que não tem ninguém para colocar no lugar do Inácio. E aí é o fim do PT. Olha a sinuca de bico que eles se encontram. Não é isso? Vamos aguardar, porque fatalmente até amanhã teremos muitas notícias sobre tudo isso. De qualquer forma, é o que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o dislike se assim foi. Chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.